podem se sentar, ficar à vontade. Estou muito feliz de estar aqui. Talvez não pareça pelo cansaço, mas uma graça muito especial de Deus na nossa vida, poder compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Eu sou Daniel, tenho 32 anos, sou casado com a Carol, tenho 2 filhos, a Sara que está aqui e o Matias que ficou. Na verdade, quem está doente é o Matias, é o pequenininho. A Sara não está, não, pelo contrário. Deve estar deixando as professoras da salinha doente lá. Ela toca o terror mesmo, assim. Graças a Deus. Para ser filho de pastor tem que bagunçar, né? Senão não encaixa no padrão. Quero ser muito verdadeiro nas coisas que eu pretendo dizer aqui. Por isso, me sinto muito à vontade de compartilhar com vocês, porque a palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com vocês essa noite tem sido um dos maiores esforços do nosso ministério ao longo desses anos que nós temos nos esforçado para entender o projeto de Deus para a nossa vida. Me apego muito às palavras de Paulo, quando diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele entregou aquilo que havia recebido. Então, a palavra que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que eu não entrego nada do Senhor que Ele não tenha entregado para mim. Não tem como. Então, eu quero assim, no fundo do meu coração, que você perceba o empenho da nossa vida em viver isso aqui. Que se a gente se conhecer depois desse momento aqui, que você possa dizer pelo menos é verdade, é um cara que tenta viver isso tudo que ele tem falado. Bom, o Rodrigo me passou que esse ano aqui na ADAI, vocês têm conversado muito a respeito desse tema maior, que é o Guia-nos, né? Mas também me passou as palavras que traduzem os tempos que vocês vão meditando aqui e recebendo do Senhor. Mas ele me pediu uma orientação específica a respeito do discipulado, o que nós temos vivido como igreja brasileira a respeito do discipulado. Eu creio que o discipulado, ele tem cada vez mais ganhado muitas ferramentas, muitos livros, muitos métodos, e eu temo que a parte mais viva do discipulado tem sido ficado um pouco de lado por causa do crescimento do método, que é a relação. Eu temo que o coração dividido, o coração ameja, que é o que ensina também, tem sido cada vez mais substituído pela pressa de, em pouco tempo, fazer um discípulo para que ele faça outro, para que ele faça outro. Então você encontra o seu discípulo 14 vezes e passa para ele todas as lições para que ele seja um bom discípulo e forme outro discípulo. Então você ensina sobre a ceia, sobre o batismo, sobre temas de teologia e temas segundo, obviamente, a sua própria denominação. Mas quando esse irmão passa por primeiro problema no casamento, ele vai lá pegar a ceia, o batismo, e parece que aquilo não mexe com ele, ficou para trás. É uma informação que não encontrou uma revelação. É uma informação que traduz todo o entendimento, mas que não traduz vida, porque o coração não se entregou ao seu discípulo, o coração não se encontrou. Então, tenho por mim que uma das partes mais importantes que a igreja desfruta, que é dessa comunhão que nós cantamos, desse espírito que guia os nossos corações, mas mais do que guiar, ele converte os nossos corações uns aos outros. Quando nós entendemos o Evangelho, nós não se convertemos apenas para ir para o céu, mas nos convertemos aos nossos irmãos, para entendermos que somos um povo de Deus. E que se não for assim, não faz sentido, porque senão a gente fica falando com Deus, mas não encontra com o irmão. E tudo que Jesus fez na cruz foi para que ele falasse assim: pronto, agora nós temos uma família, e os irmãos vão se encontrar, e o seu coração vão entrelaçar, e eles vão se converter uns aos outros. Isso tem acontecido no Brasil, né? Eu fico até feliz, né? Os presbiterianos convertendo aos batistas, aquelas coisas assim. Eu ficava muito angustiado quando eu ia pregar numa batista, porque antigamente, na década em 80, quando eu nasci,
os batistas chamavam os presbiterianos de primo, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Porque eles são mais ou menos iguais, então era primo. A Assembleia de Deus é primo de terceiro. Então assim, aí vai indo assim, né? Essa desgraça que entrou no nosso meio, né? E um dia eu fiquei sem paciência, eu cheguei numa igreja e falei assim, os irmãos lá me chamando de primo, de primo, de primo. Aí eu falei assim, ó, cheguei aqui na igreja, tive uma notícia muito triste. Aí os irmãos, nossa, será que a gente tratou ele mal? Eu falei, não, vocês não me trataram mal. Mas eu cheguei aqui, vocês ficaram me chamando de primo, eu sei quem é meu pai, eu fiquei muito triste por vocês. Porque não faz sentido. Se eu não entender de Deus que agora eu tenho uma família, e que essa família tem compromissos, como a gente viu aqui com o hospital, e que as pessoas devem se encontrar, porque Jesus encontrou pessoas a todo tempo e pediu para a gente encontrar, perde o sentido. Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância da amizade espiritual. O quanto uma amizade fortalece a nossa vida, uma amizade espiritual, e nos amadurece, o quanto uma amizade tem o poder de nos amadurecer demais, mas o quanto uma má amizade tem o poder de nos derrubar. O quanto uma aliança boa pode nos mostrar um caminho perfeito, mas o quanto que uma aliança ruim pode nos mostrar um caminho muito desgostoso. Quando eu falo sobre amizade, eu me apego muito ao texto bíblico, onde Jesus, lá em João, capítulo 15, gosto muito, muito desse texto, versículo 13, até o 15, mas o versículo 13, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de entregar, de dar a sua vida. E depois Jesus diz assim, no versículo 15, eu não posso chamar vocês de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, porém eu entreguei para vocês tudo o que eu recebi, e por isso vocês são meus amigos. Não há nada entre nós que eu não tenha passado por vocês, não há nada que eu não tenha recebido de Deus, que não esteja na mão de vocês. Então é por isso que eu chamo vocês de amigos. Muito interessante que quando Jesus passa chamando as pessoas, pescadores, cobradores de impostos, e Jesus ele vai e ele fala uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Jesus diz assim, segue-me, segue-me. Jesus não diz vai, Jesus diz vamos, vem comigo. A palavra também pode ser traduzida aqui, esse segue-me também pode ser traduzido por acompanhe-me. Então, vem caminhar comigo, vem trilhar uma jornada comigo, você vai passar a andar comigo. Uma vida que se traduz numa caminhada, uma vida que tem muitos ensinos teóricos, como por exemplo, o grande Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, a palavra diz que naquela vez, quando os discípulos se aproximaram, Jesus passou-lhes a dizer, e disse tudo aquilo. Nós não conseguimos compreender, mas Jesus não disse aquilo para uma multidão. A multidão ouviu, Jesus estava falando aquilo para os discípulos, porque quem se aproximou foi os discípulos. Então o Sermão de Monte é uma conversa de discípulos, de amigos, porque para quem não é discípulo de Jesus, se você tomar um tapa um lado do seu rosto, você vai querer revidar. Mas para um discípulo de Jesus, quando ele toma um tapa no rosto, ele fala, opa, tem mais um lado? Você veio para me entregar uma coisa, eu te ofereço duas. Sim ou não? Então faz todo sentido, todo sentido. E é por isso que quando Jesus vai caminhando, ele vai entregando a sua vida aos seus discípulos, e uma das coisas que nós temos dificuldade de entender é que nem todas as pessoas andaram com Jesus mais perto. Isso deve ser muito angustiante para aquelas pessoas. Mas nós também temos que perceber que muitos andaram com Jesus por perto. Tem um teólogo chamado Peter Berger. Ele faz uma leitura, e muitos sociólogos citam esse teólogo que já é falecido, mas ele faz uma leitura perfeita, que eu queria trabalhar com vocês também, sobre as 3 esferas da sociedade. Ele diz que a sociedade os relacionamentos podem se dividir em, primeira parte, a vida pública.
Segunda parte, a vida privada. E terceira parte, a vida íntima. Vamos entender isso aqui. A vida pública, nós poderíamos traduzir hoje como o Facebook, o Instagram, as ferramentas que você utiliza das suas redes sociais. É público. A não ser que você coloque lá para as pessoas não verem, mas se aceitar, a pessoa vai te ver. E se você não aceitar, ela pede para alguém que é seu amigo ver e te mandar. Então, é público. Você postou, é público. Você postou, acabou. Não tem mais limite. Pode ser uma brincadeira com um amigo seu. Se está na rede social, pode alcançar o mundo. E isso vira o que a gente entende assim, viraliza. O privado, a gente já pode traduzir como a sala da nossa casa. Então, você não deve ter todos os seus amigos do Facebook na sua sala, ao menos que você seja muito rico e tenha uma casa muito grande. Eu não queria ter todos os meus amigos do Face lá em casa. Não tem sentido. As pessoas te adicionam, você olha a pessoa, você não sabe quem ela é. Para que ela quer ser sua amiga? Marca um café, né? Tipo, faz mais sentido, né? Aí tem lá um monte de gente querendo ser meu amigo. Mal sabe eles que eles não vão ser bem-sucedidos nessa caminhada. E tem a vida íntima, que ele vai traduzir do quarto. Seria o quarto. Nem todos os seus amigos que frequentam a sala da sua casa sobem no seu quarto. Se a sua casa tiver 2 andares, isso vai ficar nítido. Tem amigos que vão na sua casa de tempo em tempo e eles nunca subiram as escadas. Mas tem amigos que sobem sem nem pedir licença. Tem amigos que entram lá sem te avisar. Então, assim, tem gente mais ou menos assim. Mas nesse momento que a gente está vivendo, as coisas estão muito superficiais e muito delicadas. Por exemplo, eu chego em alguns lugares, um dia eu cheguei num lugar, uma menina me abraçou e falou assim: "Oi, Dani", me chamou de Dani. Falei: "Nem te conheço". Mas na minha cabeça ficou aquele negócio assim: por que alguém que eu nem sei quem é me chama de Dani? Aí ela falou assim para mim: "Como é que tá Sarinha?" Sara é minha filha. Eu falei assim: "Cara, que estranho, essa detetive, o que é?" Uma intimidade assim, nossa, eu vi que isso e que aquilo. Eu falei: tá, agora entendi. Você segue lá, tal. A gente começou a conversar. É lógico que eu nunca falo isso, mas eu penso, falo assim: por que ela está falando isso? Ela nunca, não sei quem ela é, tipo, dá um pouco de medo às vezes. Quando você vai casar, eu me lembro quantos constrangimentos eu passei quando eu fui casar, porque as pessoas me encontravam na rua e falavam assim: "Tá chegando, hein?" Aí eu pensava assim: você acha que você vai? Que dia que você achou que você iria? Sim ou não? Sim ou não? Você fica assim: em que momento da nossa amizade que nós não temos, você achou que você... as coisas estão ficando confusas. Porque quando você é pastor de uma igreja, seu filho faz aniversário, você fica sofrendo para escolher as pessoas. Bastava você chamar só quem você gosta. Aqueles que fazem mais intimidade com você. Porque Jesus não chamou a gente para gostar de todo mundo. Presta atenção. Jesus não chamou a gente para gostar de todo mundo. Ele chamou a gente para amar. Então eu posso amar aquele que eu não gosto. Mas eu não sou obrigado a gostar dele, ele virar amigo meu. Se ele precisar da minha vida, eu dou para ele. Mas se ele não precisar também... Você está entendendo? E as pessoas vão confundindo. Quando nós engravidamos da Sara, nossos 2 amigos engravidaram também. 2 casais engravidaram. E os 2 perderam o bebê na mesma semana que eu e a Carol descobrimos que estávamos grávidos. E a gente decidiu não contar para ninguém em respeito aos nossos irmãos, porque como que eu vou me alegrar? Meu irmão está sofrendo. Então nós só contamos quando quando a gente já sabia que a Sara era uma menina, então já era lá, sei lá, 4 ou 5 meses de gestação. E quando eu fui contar para alguns amigos, um desses amigos me falou assim: "Caramba, hein? Nem me contou antes." O cara nem se alegrou. Aí nesse dia eu perdi um pouquinho a paciência, eu falei assim para ele. Eu falei assim: você trouxe o papel? Ele falou: "Qual?" "Aquele que eu assinei, que minha vida inteira está nas suas mãos. E eu tenho que te passar tudo. Porque eu vou ter um filho e você está bravo comigo porque você não foi o primeiro a saber." Da onde? Por quê? Vocês sofrem disso também, né?
Não sou só eu. Eu fico confuso. Eu gosto muito de uma rede social que não pegou, chamada Vero. Depois você assina lá. Aí lá no Vero, quando você vai adicionar alguém, eu gostei demais disso. Porque ele tem assim, conhecido, amigo e amigo íntimo. Então quando você vai postar uma coisa, você pode escolher para os amigos que, entendeu? Mas não pegou, infelizmente. Todo mundo é amigo e vê tudo o que você faz. Por isso que eu não gosto muito das redes sociais. Mas eu estou falando sério, isso tem deixado a nossa geração tanto quanto doente. Porque se você perdeu a noção de quem são seus amigos de vida pública, você dificilmente vai encontrar seus amigos de vida privada, e você quase nunca encontrará seus amigos da vida íntima. Você viverá pensando que todos os seus amigos devem tudo a você, e você deve tudo a todo mundo, mas no fundo, você não tem ninguém. E isso tem sido assim uma confusão muito grande, e quando nós lemos a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus tem esse time, que Jesus tem um método parecido com o que esse teólogo falou. Quero provar isso para vocês dizendo o seguinte: Jesus dividiu o seu público mais ou menos assim: multidão, público. Você prega e eles ouvem. 70 discípulos ou 12 discípulos, vida privada. Algumas palavras de Jesus só os 70 ouviram, outras só os 12. Por exemplo, na noite que Jesus foi traído, na mesa só tinha os 12, apesar dele ter 70. No entanto, entre os 12, havia três que ele chamou para a sua vida íntima, fora o íntimo. Aqueles que andaram com ele mais do que a multidão, mais do que 70, mais do que os 12. E esses eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eu penso que dentre esses três, Pedro ainda é aquele que tem mais visibilidade e mais investimento ministerial da vida de Jesus, mesmo sabendo que o discípulo amado é João. Preste atenção. Há muitos textos que esses três homens participam de uma maneira assim, muito efetiva. Mas há três deles, que nós vamos ver daqui a pouco, que nos dão assim condições de afirmar que esses homens realmente participaram da vida íntima de Jesus. Por isso eu quero fazer aqui com vocês hoje, já que tudo é três afirmações, para a gente entender a importância e como a gente crescer nessa caminhada de amigos espirituais. Eu queria muito que você guardasse essas palavras no seu coração. Em primeiro lugar, para se fazer um amigo espiritual exige tempo. Jesus andou 3 anos e meio, né, a maioria das pessoas tem certeza disso, 3 anos e meio com os discípulos, full time. A gente vai no acampamento de 3 dias e sai de lá best friends, de todo mundo. Querendo dividir nossa vida com a pessoa. Chamando a pessoa, pôr o nome do seu filho no nome da pessoa que você conheceu no acampamento. Isso é estranho. Porque não se faz amigos de um dia para o outro, por mais intenso que seja o encontro. A amizade é um caminho a ser percorrido. Ela tem início, mas ela caminha, ela vai, ela não mede esforços. É muito incrível perceber que Jesus não apenas teve 3 anos e 6 meses de caminhada com seus discípulos, mas com esses em especial, Jesus teve o que nós chamamos de tempo de qualidade. Você vai entender isso. Você pode ser amigo de alguma pessoa há 20 anos e nunca ter recebido dela uma palavra de Deus. Você pode ser amigo de alguém há 30 anos e nunca ter orado por esse irmão. Então você viveu muito tempo com ele, sem nenhuma intensidade e sem nenhum propósito. Você só gosta dele, você só acha bom estar com ele, mas você não entrelaçou os corações como Jesus faz com um tempo de qualidade. Preste atenção, há 3 episódios que nós vemos claramente Pedro, Tiago e João sendo escolhidos por Jesus para participar deles. O primeiro deles é quando a filha de Jairo morre. Vocês lembram desse texto?
a filha de Jairo morre, Jesus vai indo no caminho para encontrar com a filha de Jairo. No meio do caminho para a mulher do fluxo de sangue. É muito interessante porque Jesus vai perguntando quem tocou, e aí fica uma briga naquela conversa, alguém me tocou, alguém não me tocou. No fim, Jesus vai até a casa dessa mulher, e quando ele chega lá com todos os seus discípulos, preste atenção, quando ele chega lá com todos os seus discípulos, ele fala assim: agora vocês esperem aqui, só vai entrar Pedro, Tiago e João, se você fizesse isso com seus amigos. Você faz os caras andar. Chega na casa, vai fazer um milagre. Isso é Jesus. Assim, agora você não entra. Aí você vê. Rodrigo, tenta isso aqui na igreja. Aí você vai ver quantos membros sobra, irmão. Sobra pouco. Pouco porque as pessoas não são bem resolvidas. Para um amigo de verdade, falou assim: não é para entrar, tudo bem, eu te espero aqui fora. Pronto. E o que aconteceu lá? Pior. Agora imagina o que acontece quando os caras saem de lá. Assim, vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Jesus ressuscitou a menina. E vocês ficaram aqui fora. Pensa nos ciúmes. Se fosse na nossa geração, Jesus teria muitos problemas com seus discípulos, né? Mais do que ele teve com os dele. A outra ocasião mais específica, que é mais tensa ainda, que está em Lucas capítulo 9, quando Jesus ele sobe para o monte da transfiguração. Ele vai até o pé do monte, os discípulos do time de Jesus, camiseta de Jesus, pulseirinha de Jesus, tudo de Jesus. Ele fala assim: vamos, Jesus. Ele fala assim: chegamos no monte, agora vocês ficam aí, tem um menino endemoniado, vocês cuidam dele. O Pedro, o Tiago e o João vão subir comigo, tá bom? Fala assim, de novo. É panelinha. Panelinha, Jesus tem panelinha, é brincadeira. Aí eles sobem, chega lá em cima, eles encontram nada mais e nada menos com Moisés e Elias. E Deus falando: este é meu filho. E eles... E o texto diz que eles ficaram ali alguns dias. E os caras lá embaixo. Agora, quando os caras descem, ei, o que vocês demoraram? Vocês não estão ligados. Você não sabe quem estava lá. Aí o Tomé, quem? Assim, o Moisés e o Elias. Explica para um judeu que você subiu no monte, encontrou Moisés e Elias e o Jesus não levou ele. Nós nunca vamos entender isso aqui. Porque assim, o texto diz, depois vocês leem, Lucas capítulo 9, que Pedro, Tiago e João estavam premidos de sono, caindo de sono, mas eles tentavam ficar acordados, porque para um judeu, encontrar com esses dois homens e Jesus, tanto que Pedro faz uma proposta assim, radical. Pedro fala para Jesus: façamos 3 tendas, vão ficar aqui, deixa os caras lá, deixa os caras, é nós, time de Jesus, com pulseirinha diferente, mano, acesso eu tenho aqui, vocês não têm. Eu como ali os negócios, vocês não comem. Então assim, acesso privado. Mas aí quando eles descem, os meninos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus vai lá e ainda chama os caras de homens de pequena fé. Fala assim: tá bom, você sobe lá, leva os meninos, não me leva. Eu fico aqui brigando com o demônio e ainda eu sou homem de pequena fé. Entendeu? Tá bom. Outro texto. Quando Jesus vai orar no Getsemane, na última oração, ele chega no jardim e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. A cena agora é outra. Jesus está em profunda angústia e agora o texto de Lucas descreve que o seu suor caíram como que em gotas de sangue. Então preste atenção. A sua aflição era tamanha que ao orar dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A sua aflição era cada vez mais constante. E ele dizia: mas seja feita a tua vontade, não a minha. E novamente, Pai, Pai. E quando ele vai encontrar com seus amigos, presta atenção, que estavam ali para orar com ele,
Os seus amigos estão dormindo. Você investe 3 anos e meio em alguém. O poupa de muitas coisas. O leva para encontros extremamente íntimos. E agora eles estão dormindo. Lá no texto do capítulo 9, eles estavam cansados, mas não dormiram. Aqui eles dormem. Imagina se você fosse Jesus, o tanto de coisa que você poderia falar para eles. Tá vendo? Lá vocês dormiram. Não dormiram, agora aqui comigo. O que Jesus faz? Levanta, acorda, porque senão vocês vão cair em tentação. Então um amigo de verdade, mesmo quando que contrariado por você, ainda se preocupa com você. Porque ele só quer entregar na relação. Mesmo que você o fira, ele ainda diz para você, fique esperto, porque talvez você caia em tentação, por isso levante e ore, e isso acontece outras vezes, e aí Jesus faz assim, então vem comigo, vamos caminhar, e eles vão. O que eu quero dizer com esses 3 exemplos, é que Jesus não poupou esses 3 homens de momentos muito especiais na sua vida. Esses 3 homens participaram do momento mais glorioso em terra de Jesus, que é quando seu rosto é transfigurado, e Deus vem com ele, o Pai, junto com Moisés e Elias, testificando que de fato ele era o Cristo, o seu rosto resplandecente em luz. Aqueles homens viram isso, mas ao mesmo tempo aqueles mesmos homens também viram o suor de Jesus se tornar como gotas de sangue. Então um amigo espiritual, ele não pode ser poupado nos seus dias de glória, mas ele não pode ser poupado nos seus dias de maior tristeza. Ele estará com você, mesmo que ele durma. Mesmo que ele durma. Porque um amigo de verdade não sente necessidade de falar alguma coisa, basta a sua presença. Você quer saber se você é amigo de alguém? Pega um carro, faz uma viagem de 500 quilômetros e não se sinta obrigado a falar nada. Aí você vai descobrir que ele é seu amigo. Porque quando você não é amigo, fica meio fala ou não fala, puxa o papo ou não puxa. E aqui nós vamos entender então, que em primeiro lugar nós precisamos ter tempo e tempo de qualidade. Em segundo lugar, nós precisamos ter determinação. Anote isso. Determinação. Ninguém anotou. Um amigo de verdade vai errar com você. E quando ele errar com você, você acorda ele porque ele dormiu. E se ele dormir de novo, você acorda de novo. Quando Jesus ressuscita, agora no texto de Mateus, os discípulos estão com medo dos judeus, os 11, Judas já tinha suicidado. Os 11 estão recolhidos numa casa fechada, com as janelas fechadas, com medo dos judeus por não serem pegos e mortos. E Jesus encontra com seus amigos, presta atenção, você é atraído pelos seus 12 melhores amigos, e eles estão numa casa juntos, você nem precisa ficar procurando um a um, eles estão juntos. Você bate o pé lá, e o que você fala para eles? É aqui! Sabe o que Jesus faz? Bate o pé lá e fala assim, paz seja convosco. Porque se eles estão tancados com medo, é porque falta ali paz. Um amigo de verdade sabe o que entrega. É paz. Paz. Porque há uma determinação apesar do erro. Um amigo de verdade, ele sabe investir nas pessoas que ninguém investiria, como Jesus fez com Pedro. Se há um homem que errou na Bíblia, é o Pedro. Vou mostrar para vocês algumas facetas do Pedro, o Simão, um dos homens mais conhecidos de todos os tempos. Primeira faceta, Pedro anda sobre as águas e em pouco tempo cai. Segunda faceta, Jesus está dizendo assim, eu vou morrer, vou ser traído pelos judeus, pelos religiosos, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que Pedro fala para ele? Não! Pedro fala não para Jesus. É como se ele fosse assim, bate na madeira. Eu repreendo essas palavras, que em nome de Jesus, você não vai passar por isso. Olha aqui, se é Jesus, está lá seu discípulo, você fala que você vai morrer, você sabe que você vai ressuscitar no terceiro dia, e Pedro fala assim,
isso de maneira alguma te acontecerá. E você continua amigo dele. Pedro é um homem estranho. Jesus se reclina para lavar os pés dos discípulos. A hora que chega nele, ele fala assim: em mim, não. Se você fosse Jesus, qual é a conta mais óbvia? Beleza, um a menos. Mas Jesus quer investir nessa relação. Por isso que Jesus fala assim: se eu não te lavar, quem lembra desse texto? Você não tem parte comigo. Aí Pedro vira casaco, então não é só os pés, vai a cabeça. E você insiste no cara, velho. Ainda bem que viveu nos tempos de Jesus. Na minha igreja não duraria uma semana. Jesus está repartindo o seu coração, dizendo na mesa, após ter lavado os pés dos discípulos, inclusive de Pedro, e ele diz assim: um de vocês me negará. Jesus fala assim: um é muita coisa. Eu sei de 11 aqui que tem condições de trair, menos um. Pedro falando, não fala assim, só fala na minha Bíblia. Ele fala assim: eu tenho certeza que não vai te trair. Pedro fala assim: eu não te trairei. Mas Pedro não fala isso só. Pedro fala assim: ainda que todos. É muito esperto, né? O cara é safo. Ainda que todos, eu não te negarei. Jesus olha para ele e fala assim: tá bom, Pedro, então vou falar assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele fala assim: eu não. O cara ele é esperto, esse cara é safo. Eu gosto muito de Pedro. Os soldados vêm pegar Jesus, o pescador vira soldado, pega uma espada. Ele vai arrancar a orelha do soldado. Jesus vai lá e conserta. Imagina o constrangimento. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e falando assim: uai, desse jeito essa guerra não termina. Se o senhor consertar todo mundo que eu estrago, né? Mas Pedro é esse homem que, depois de ter se encontrado com Jesus, vivo, ressurreto, Jesus some durante alguns dias, Pedro, e no João capítulo 21, Pedro diz assim, reúne os discípulos assim: eu vou pescar. É como se ele falasse: deu, não dá mais. Jesus assim, ó, eu não sei de vocês, mas eu estou fora. Jesus aparece, ele pula na água e vai nadando. No mínimo, bipolar. No mínimo. Ele vai nadando, mas é com Pedro, agora falando sério, é com Pedro que Jesus olha nos seus olhos e diz assim: Pedro, você me ama? Ele não perguntou isso para Tiago, não perguntou isso para Mateus, não perguntou para Levi e Mateus, não perguntou para nenhum dos outros seus discípulos. Ele falou para Pedro: Pedro, você tem certeza que você me ama? Ele fala: sim. Então Pedro é esse homem que, quando Jesus ressurreto, ele tem essa conversa, Jesus é assunto aos céus. Pedro começa como o grande homem da primeira igreja, prega o primeiro sermão, 3.000 pessoas, prega de novo, multidões se convertendo, eles batizando as pessoas, Pedro fazendo a primeira cura. Vocês lembram disso? O paralítico lá no templo pedindo esmola, Pedro: não tem prata nenhuma, mas é que eu te dou. Ele levanta, aí Deus vai dar uma visão para Pedro. Queria falar uma coisa para você séria. Toda conversão é uma transformação, não é uma mudança. Toda transformação, conversão te transforma, mas não te muda. Deus não quer fazer de mim um Tiago, Ele quer fazer de mim o melhor Daniel. Então, quando Pedro está lá já fazendo tudo aquilo lá, Deus vai lá e dá uma visão, umas aves voando, e Deus fala para Pedro: mata e come. Pedro fala assim: não! É o mesmo cara convertido, mas ainda é o mesmo Pedro que tem coragem de dizer para Deus: não. Pedro é a primeira pessoa que fala: não, Senhor. Se é Senhor, não tem não. Mas ele coloca: não, Senhor. Senhor, vírgula, não tem como. Ele faz não, vírgula, Senhor. E esse homem, então, ele viveu tudo isso que viveu, mas quando há uma briga, uma discussão sobre quem seria o apóstolo dos gentios, ele diz: sou eu.
Depois ele vai lá, o Espírito é derramado na casa de Cornélio, ele vive tudo aquilo, ele fica muito estranho com aquilo tudo. Ele volta, os judeus perguntam, ele quase mente. Ele quase mente. Ele só não mente porque, se eu falar que ele mente, cai no fuxico gospel. Daniel fala que Pedro mente. Mas ele quase mente. Ele quase mente. Mas eu vejo que em Jesus, nós precisamos entender que a amizade exige determinação. Quando os meus amigos erram comigo, eu entrego para eles tudo o que está faltando e não retribuo as ofensas que recebi deles. Então eles falam comigo, eu entrego o que está faltando, porque se ele faltou comigo, é porque está faltando alguma coisa para ele. E se eu abandonar, ele fica mais faltante. Mas aquele amigo que só pensa na relação em que pode receber, não consegue entregar nada e se entristece demais quando não recebe. Terceiro ponto. Para ter um amigo espiritual, nós precisamos de coragem. Isso aqui é muito sério, muito sério. Pedro, quando ele fala assim para Jesus, quando Jesus fala para Pedro, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia, tal, e Pedro fala assim, não, Senhor, de maneira alguma. Jesus vira para Pedro e fala assim, Satanás. Ninguém gosta desse texto. Porque 8 versículos para cima, em Mateus, Jesus fala assim, quem as multidões dizem que eu sou? João Batista, Elias, um dos antigos profetas que ressurgiu. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai lá e, virou até música. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, e tu és Simão Barjonas. Sobre essa pedra, sobre esse fundamento, avançarei, fundamentarei a minha igreja. Então o cara que ouviu de Jesus, isso, 5 minutos depois, Jesus fala uma coisa, ele contraria Jesus, Jesus olha na cara dele e diz assim, Satanás. Um amigo de verdade corre riscos. Vou falar uma coisa muito séria para você. Se você não tem corrido riscos nas suas amizades, você corre o risco de terminar sozinho. Quando eu comecei a plantação da nossa igreja, foi uma coisa muito doida, como quase todas as plantações. Chamei um amigo para falar lá em casa, para dividir com ele todo o meu coração. Pensa num cara que estava feliz, ia abandonar tudo para começar uma igreja do zero, com 4 pessoas, valente, cheio de fé. O cara olha para mim e fala assim, cuidado, hein? Fala assim, como assim? Assim, cuidado, essas coisas aí. Eu falei assim, eu te chamei em casa para falar, e você fala para eu ter cuidado. Eu falei, eu já ouvi isso de alguém. Ele falou assim, de quem? De Pedro. Pedro falou para Jesus, poupa-te. Então eu queria te falar também a mesma coisa que Jesus falou para Pedro. Eu olhei para a cara dele e falei assim, Satanás. Estou falando sério. Ele falou assim, como assim? A mulher dele olhou assim e falou assim, que conversa estranha, né? A mulher dele com a minha esposa conversando, de repente um falando que o outro é Satanás. Aí eu falei assim, esse teu espírito é de Satanás. Porque eu estou aqui querendo me entregar pelos meus irmãos e você está mandando eu me poupar. Não faz sentido. Não faz sentido, você é meu amigo. Você deveria falar para mim, vai, que se tudo der errado, vem para casa. Mas você fala para eu me poupar, então é isso. Entreguei essa palavra de Deus para a vida dele. E a pergunta que eu sempre faço, presta atenção, é o que seria de Davi se não fosse Natan? Você sabe dessa história? Natan chega e fala assim, vou falar na minha versão, da minha Bíblia. Conheci um rei muito rico e uma pessoa muito pobre. O muito rico tinha muitas posses e muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma. O muito rico, quando recebeu uma pessoa para fazer seu jantar, em vez de ele matar uma das suas ovelhas, porque eram muitas, ele matou a ovelha do pobre. Davi fala assim, esse homem tem que morrer. Natan fala assim, é você. Você sabe quem é Davi? Você sabe o que está custando para Natan dizer para o rei,
Você sabe que Natan poderia naquele momento morrer, mas nem isso o impediu de lhe dizer a verdade. Um amigo de verdade corre riscos por você. Ele fala coisas que, pensando que se você entender errado, a sua amizade acaba, mas eu prefiro acabar com uma amizade falando a verdade do que deixando de dizer todo tipo de mentira. A palavra diz em Provérbios capítulo 27, que como o ferro afia o ferro, assim afia o amigo. Que bonito, você já viu um ferro afiando outro ferro? Já viu? É pancada. Sua amizade é meio... não vai. Às vezes é cabeçada de frente. E cada cabeçada, em vez de você ir mais para trás, você vai mais para frente. A amizade afunila. Quanto mais nervosa, tensa fica a relação, melhor fica. Tem um exemplo muito sério disso. Uma vez eu tenho essa mania de brincar muito, só que antigamente eu pecava muito com isso. Hoje eu não tanto assim. Mas é verdade, as minhas brincadeiras afetavam as pessoas. Eu ficava meio que desprezando as pessoas. Todo mundo sabia disso, mas ninguém me falava. Todo mundo falava sobre isso, mas ninguém falava para mim. E um dia um meu amigo me chamou em casa, a gente morava no seminário, chamou no quarto dele e me disse assim: você já percebeu que as suas brincadeiras afetam as pessoas? Eu olhei para ele e falei, foi difícil ouvir, mas eu falei, já percebi. Aí ele falou para mim, e por que você não para? Aí eu falei, porque eu não tinha um bom motivo. Agora eu tenho. Daquele dia para frente, vou falar uma coisa para você em nome de Jesus, falando sério. Eu nunca mais ofendi alguém de propósito. Eu ofendi, mas, sabe, escapou. É verdade. Mas antes eu fazia de propósito. Esses dias eu estava em casa, a gente teve reunião no conselho da igreja, um dos presbíteros da igreja tem 58 anos, ele me chamou no canto e falou assim, você percebeu o jeito que você falou com a sua esposa domingo? Eu falei, não percebi. Ele falou, cara, você falou muito mal. Foi muito desgostoso o jeito que você falou com ela. Sabe o que eu falei para ele? Obrigado. Porque se você não me falar, eu não tenho chance de melhorar. Aí eu pedi para ele, todas as vezes que eu falar, se eu vier a falar de novo, você me lembra. Porque a única chance de ser alguém melhor é tendo um amigo que tem coragem de dizer para mim, que sou o pastor da igreja, que eu errei com a minha esposa. Esse cara eu guardo num lugar muito especial do meu coração. Caminhando para o fim, há um texto da Bíblia, dentre muitos outros, que tem sido esquecido pela igreja brasileira. Quero que você entenda isso do fundo do seu coração. Há um texto que só ouvi uma pessoa pregando. E trouxe muita luz para a minha vida. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem os vossos pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. O que eu estou tentando dizer até aqui? Essa confusão social, de não saber identificar a vida pública, privada e íntima, fez com que a gente, sem perceber, vivesse todos os momentos como se fossem íntimos, mas numa consciência de uma vida privada e na realidade de uma vida pública. Nós nos encontramos, parece íntimo, mas é público. Te pergunto, qual foi a última vez que você ligou para alguém e você disse para ele, venha até minha casa? E quando esse homem ou essa mulher chegou até você, você começou a confessar todos os seus pecados. Porque a igreja tem nos ensinado a confessar pecados para Deus. E tudo que Deus queria é que a gente confessasse os nossos pecados uns aos outros. Porque a palavra diz em João, capítulo 1, primeira carta de João, que aquele que confessa os seus pecados, ele é perdoado.
É claro que é perdoado. Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados. No entanto, uma parte única que o Espírito entregou à comunhão está sendo deixada de lado pela igreja brasileira. Confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Mas por que nós não confessamos? Porque nós vivemos de forma íntima, mas na verdade é privado. Nós nos abraçamos, nós muitas vezes choramos, e isso é bom, mas nós fazemos isso sem compromisso nenhum com o coração daquele irmão. Porque se ele passar a fome, você ora por ele em vez de dar o pão. Então nós estamos espiritualizando a pior forma de ser humano. Porque só há uma forma de nós sermos sarados. Preste atenção nesse verbo, nessa palavra grega. Cura. Depende da sua versão, curados ou sarados. Vou falar uma coisa sem medo de errar. Sabe por que muitos de nós estamos doentes? Porque nós ainda preferimos nos mostrar na nossa vida pública, mas não queremos entrar na nossa vida íntima e abrir o nosso coração e de dizer para os nossos amigos: olha quem eu sou. E nós não podemos fazer isso porque não construímos boas relações. No entanto, isso está adoecendo a igreja, adoecendo as lideranças e adoecendo os pastores. Me diz, por que um pastor renomado se suicida? Porque o seu ministério não está dando certo? Não. Porque ele não consegue viver com tanta pressão, com tanta angústia, sozinho. Me diz, por que todas as semanas ou meses nós que somos pastores recebemos a mensagem de algum outro pastor dizendo a respeito de um outro pastor que ele traiu a sua esposa? Quem aqui não fica sabendo de pelo menos um escândalo por mês? Pastores que não são bem-sucedidos? Não, pelo contrário. Pastores bem-sucedidos, suas igrejas crescendo, as pessoas convertendo, sendo batizadas. Porque a obra de Deus não depende do homem, mas o homem depende de Deus e dos seus amigos. Porque só Deus não resolve os nossos problemas. Deixa eu te deixar em crise. Só Deus não resolve os teus problemas. Porque se fosse com Deus o teu problema, está resolvido. Você ia convertir e encontrar com Deus. Mas Ele deixou para nós aqui uma coisa muito séria na vida, que é poder olhar para o irmão e dizer assim: cara, olha quem eu sou, tire as suas máscaras. Tire as suas máscaras. A mulher samaritana, quando foi ter com Jesus, Jesus foi ter com ela, Jesus disse assim: pede-me água, eu te darei. Ela falou: eu quero. Ele diz assim: você tem 5 ex-maridos e um amante. Ela diz: como você sabe? Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: eu sou o Cristo. Ela diz assim: eu sei que há de vir o Messias e Ele nos anunciará todas as coisas. João capítulo 4. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: prazer, eu sou o Cristo. Agora eu vou te falar uma coisa. Você sabe quantas vezes Jesus falou que Ele mesmo é o Cristo no Novo Testamento? Sim ou não, você sabe? Eu vou te falar, uma. Então Jesus guardou essa coisa especial para uma mulher que tinha 5 ex-maridos e um amante. Porque o Evangelho não é sobre as nossas performances, é sobre quem nós somos. E uma mulher com 5 ex-maridos e um amante volta para a cidade e a cidade se converte. Calma. Aonde estão essas mulheres? Estão aqui. Estão aqui, em secreto,
Porque se nós mostrarmos quem nós somos, corre o risco de não sobrar ninguém na congregação. Sendo que é na congregação que deveria de ver espaço para eu entregar meu coração ao meu irmão e dizer: eu sou assim. E o meu irmão orar por mim. Porque um justo só pensa de uma coisa: quando ouve de alguém um pecado. O justo, quando ouve um pecado, ora. Então você sabe por que você se escandaliza com os pecados dos outros? Porque você não é justo. Porque se você fosse justo, você sabe dos seus. E você sabe que você só é justo porque foi justificado. Vou terminar com uma história. Liguei para o meu pastor. A gente não usa sigla auxiliar, mas o pastor que pastoreia comigo nessa tarde, pedi para ele licença para compartilhar o que eu vou falar aqui. Ele deixou, por isso eu vou falar. Nós começamos a andar junto há uns 8 anos atrás. Meu amigo que pastoreia comigo teve uma vida muito sofrida, caiu nas drogas, como muitos jovens brasileiros, por falta de um pai em casa, começou a fumar, beber demais, se converteu, mas infelizmente não conseguiu deixar o vício do cigarro, não conseguiu. E de vez em quando você sentiu o cheiro, não dá para esconder. E um dia eu fui conversar com ele, eu falei: cara, por que você não fala o que todos já sabem? Ele falou assim: eu estou lutando com isso, mas eu vou te dizer uma coisa, tentando se justificar. Eu só fumo quando as coisas apertam. Eu falei: tá bom. Eu falei: mas a Bíblia ensina que o nosso refúgio é Deus, e não o nosso cigarro. Aí eu olhei na cara dele e falei assim: por amor a você, eu não encaminharei a sua ordenação. Eu não sei como vocês usam aqui. Unção. Não sei, eu não encaminharei a sua ordenação ao ministério, enquanto você não vencer essa barreira. Enquanto você não chegar para mim e dizer assim: eu parei de fumar. Eu não encaminho com a sua ordenação, porque isso é para você bem, porque para nós tanto faz, nós também pecamos. Ele venceu essa barreira. Chegou em casa feliz da vida, falou tanto de tempo que ele não estava mais fumando, não fuma há, uns 3 anos. E é difícil para quem fuma. É possível que há fumantes aqui, mas não se identificariam por causa da igreja. É difícil para quem fuma. Depois ele arrumou uma mulher muito 10, só que ela tinha muitas crises porque ela começou a namorar alguém que prometeu muitas coisas e não cumpriu nada, e noivou com outra mulher sem ela nem saber. Ela ficou muito em crise, caiu numa depressão profunda. Meu amigo a conheceu, eles se casaram, a depressão piorou ao ponto de ela ficar praticamente 3 meses na cama. 3 vezes na cama. A depressão só é frescura para quem não tem. Quando você tiver o seu filho, você vai começar a ter compaixão de quem tem. E aí essa menina na cama, nós oramos, continuamos orando. Ela tinha o sonho de ter um filho. Os médicos deram uma notícia muito ruim, que se as chances dela engravidar era mínima por conta do estado emocional dela. Seria muito ruim para ela, não era nada físico, era emocional. Mas eles deram um diagnóstico certo, que se ela engravidasse, ela não poderia amamentar devido à quantidade de remédios que ela tinha tomado. O João tem 9 meses. Amamenta e toma do peito até hoje. Mas deixa eu falar uma coisa séria para você. Essa menina que quase não falava com a gente, um dia pede a palavra. Obviamente que a gente concede. Nunca vou esquecer. Dos dias mais felizes da nossa vida. Ela olhou para a congregação e falou assim: eu fui curada. De 2 formas. Aí a gente falou: qual? Clínica, porque eu sou doente. E espiritual, porque a congregação me curou. O João está aqui. Nós estamos juntos, vivendo um ministério na nossa posição, glorioso. Por que é glorioso? Porque nós continuamos juntos. Nós continuamos juntos. Deus pode fazer alguma coisa no seu coração.
Basta você crer que Deus pode entregar um amigo. Eu sei que Deus faz tudo por nós, mas vou falar uma coisa para você. Se Deus fosse tudo para nós, você vai entender isso aqui. Se nós nos bastássemos em Deus, por que nós nos sentiríamos então sozinhos? Porque o que mata a gente não é a falta de Deus, é a falta dos nossos irmãos. Porque Deus está em nós. Então eu queria fazer 2 desafios nessa noite, muito sérios, muito sérios. Muito sérios. O primeiro desafio é para você que ainda não se tornou um justo. Você tem vivido relações muito superficiais com seus amigos, muito superficiais. Você não entrega a palavra de Deus, você não ora por eles, você não é um justo. Se um amigo seu fizesse algum pecado, você se escandalizaria muito e faria fofoca. Tiago diz em sequência que a congregação chamaria esse homem ou mulher e oraria por ele impondo as mãos. Então talvez você não seja um bom amigo, mas nessa noite, por causa do Espírito de Deus, você queira se tornar. Você sair daqui dizendo assim: há amigos meus que precisam se encontrar com Deus, e todo esse empenho vai ser meu na vida desse irmão, eu vou ser esse amigo. Por outro lado, talvez você não tenha amigos, não, você não só é, mas você não tem amigos. E nós queremos orar aqui em nome de Jesus para que Deus envie amigos à sua casa. Não adianta olhar para mim, porque possivelmente não seja eu. Eu estou falando sério, isso é público. Há amigos que querem ser seus amigos, mas você não quer ser deles. Isso é normal. Mas amigos espirituais são enviados por Deus e por isso precisa de oração. Amigos que vão ter o nosso coração na mão, que vão saber quantas vezes ele pulsa por minuto. Amigos que sabem os nossos últimos pecados. Amigos que sabem as crueldades da nossa vida. Há uma coisa que eu fiz, que só uma pessoa sabe. E no dia que eu falei, eu me vi liberto. Eu não precisei falar para todo mundo, porque isso seria burrice. Mas Deus me enviou um amigo, onde eu pude dividir o coração, e Ele me abençoou, e a sua oração me libertou, em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui presas em pecados. Eu sei que há irmãos aqui arrastando pecados há muitos anos, 5, 10, 20 anos. Eu sei que há irmãos aqui com seu casamento numa base bem fachada, mas que dentro das suas casas não tem mais comunhão com suas esposas e os maridos. Eu sei, ninguém me contou, mas eu sei. E talvez você esteja esperando Deus fazer uma coisa por você, e Ele vai fazer. Mas Deus entregou para a igreja esse espírito de cura em nome de Jesus. Acabou meu tempo, mas eu preciso contar mais uma história, porque é muito de Deus mesmo. Conheci um grande amigo, casou-se um tempo atrás, e como quase todo jovem brasileiro de 30 anos, que acompanhou o advento da internet, se viciou demais em pornografia. Muito. Quando ele casou, virgem como um bom cristão, ou pelo menos religioso, ele não conseguia ter relações com sua esposa, porque a sua cabeça já tinha se acostumado a só conseguir ter esse tipo de envolvimento com mulheres na internet. Isso é muito sério. O cara casa virgem e não consegue ter uma relação com a esposa devido ao dano da pornografia na sua vida. Sabe qual que é a única chance desse cara? Nós. Eu falei para ele: faça um pacto com você, que nós venceremos isso juntos. Agora, quantos homens não estão presos nisso e ninguém sabe?
Quantas mulheres não estão presas em seus vícios e ninguém sabe? Você vai esperar o quê? Morrer? Não, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se é para a liberdade, que sejamos livres, 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 livres. Nós não podemos estar presos em cadeias de grilhões, mas os nossos amigos irão tirá-las. Então, em nome de Jesus, se a banda está aqui já? Tá. Se você quiser orar comigo que sofre, sou um homem normal, não posso expor minha vida porque eu sou inteligente, não faria isso aqui, mas exponho para os meus amigos, e tenho amigos que sabem todos os meus pecados. A primeira pauta da reunião do conselho da minha congregação é confessar os pecados. Então olha o risco que a gente está correndo. E um dia um cara me perguntou, pastor, falou assim, mas você fica confessando seus pecados para os presbíteros, e se eles quiserem te mandar embora? Eu falei, isso quem faria são os seus. Porque nós construímos isso. Porque nós estamos um nas mãos dos outros em amor. Prefiro correr o risco de confessar os meus pecados do que morrer sozinho. Então, se você quer orar comigo, se você está sofrendo, mas quer se sentir livre hoje, em busca de um amigo, nós vamos orar por isso. Eu quero crer nisso. Que o Espírito Santo de Deus vai dizer assim, guia-nos. Como? Ali, seu amigo. Pega na mão e vai. Em nome de Jesus, vamos orar, baixe sua cabeça. Em nome de Jesus, pode fechar seus olhos. Você não precisa ficar com vergonha, porque nós estamos de olhos fechados, e essa é a casa de Deus. Nós todos somos irmãos, nós todos somos pecadores, nós todos sofremos, nós todos passamos por lutos, como passou essa família aqui da igreja, e nós obviamente sofremos juntos. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, mas é tempo de ficar triste. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu queria orar por você que está se sentindo só, para que Deus envie para você um amigo. Há alguém aqui, todos os olhos fechados, que está se sentindo só e queria muito a companhia de um amigo espiritual? Amém, graças a Deus. Pode erguer suas mãos, não tenha vergonha. Amém, graças a Deus. Há alguém aqui que queria ser um amigo melhor? Quero ser um homem e uma mulher mais justos, para libertar os meus amigos, para curar as feridas deles com a minha intercessão. Há alguém aqui que queria ser um amigo melhor? Ou todos nós já somos perfeitos? Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos basta, a vida temos em Ti, mas o Senhor nos entregou a comunhão, a comunidade, para vivermos unidos. A Tua palavra diz, ó como é bom e agradável, que vivamos unidos, selados os irmãos. É como um óleo precioso que escorre da barba. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós não queremos morrer solitários, não queremos velar os nossos pecados como a mulher samaritana. Queremos depositar a nossa vida, o nosso amor, as nossas relações aos Seus pés. Mas mais do que isso, nós rogamos a Ti por amigos espirituais, aqueles que têm acesso ao nosso coração e nos busca e nos tira do chão, mas também se alegra com a gente. Aqueles que não têm ciúmes, aqueles que não esperam demais, aqueles que querem entregar. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, mas também pelos nossos amigos. Por isso nos envia, Deus, em nome de Jesus, amigos e amigas espirituais, que vão fazer a gente crescer, que vão contribuir para essa nova mentalidade que o Senhor está formando em nós. E juntos nós celebraremos a vida que temos em Ti. Em Ti nós nos alegramos.
O Senhor é tudo para a nossa vida. Nos faz amigos melhores. Nos faz nos escandalizar menos. E em vez de fofocar, que a gente possa chorar pelos nossos irmãos que foram pegos em adultério. Que haja pranto quando deve haver. Não tem como a gente se alegrar com o irmão que adulterou. Não tem como aquilo não afetar a nossa vida. No entanto, a gente está distraído demais com as nossas vidas públicas, se esquecendo das intimidades que nós devemos ter. Então, em nome de Jesus, que os amigos que o Senhor nos entregar sejam amigos do Senhor na nossa vida. Que sejamos fiéis em tempo de qualidade, em determinação, em coragem para dizer: é você, mas nós estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.